Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, em um dos profetas menores, chamado Abacuque. Abra sua Bíblia para o livro do profeta Abacuque. No Antigo Testamento, livro do profeta Abacuque. Vou pedir para ele jogar no telão só o versículo que nós vamos ler. Abacuque capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Só ouvi um ou dois amém. Olha, apareceu. Todos encontraram agora, porque já apareceu. Então vamos falar um amém bem bonito para Jesus. Quem encontrou no telão, diga amém. Amém. Glória a Deus. Fica mais fácil, né? Muito bem, eu quero falar um pouquinho sobre a oração de Abacuque por avivamento. Fale comigo assim: a oração de Abacuque por avivamento. Muito bem. Então vamos ler o versículo do capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida a tua ira, e lembra-te da misericórdia. Eu gosto disso aqui. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre avivamento. Mas, antes de nós falarmos sobre o avivamento, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida desse profeta chamado Abacuque. Quem era o profeta Abacuque? Aqui nós o conhecemos como um dos profetas de Deus. Abacuque era um profeta de Deus, alguém assim compromissado totalmente com Deus. Ele é considerado um dos profetas menores. O livro do profeta Abacuque tem só 3 capítulos e tem 56 versículos. Abacuque era da tribo de Levi. Ele era poeta e ele escrevia salmos. Abacuque exerceu o seu ministério há cerca de 600 anos antes de Cristo. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Viveram na mesma época. Abacuque, ele foi o profeta do Reino Sul. Ele foi profeta do Reino Sul, ou seja, de Judá. Lá ele exerceu, então, o ofício de profeta. Em Judá, cuja capital, Jerusalém. O nome de Abacuque, segundo alguns estudiosos, significa abraço. Abraço. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco você vai entender o porquê o nome dele significa abraço. Agora, qual era a situação de Judá nos tempos do profeta Abacuque? Quando você lê aqui no capítulo 1 do livro de Abacuque,
Na minha Bíblia tem um subtítulo que fala assim: a iniquidade de Judá e o seu castigo pelas mãos dos caldeus, e a intercessão do profeta Abacuque. Qual era a situação de Judá, do povo de Deus, do povo judeu, no tempo do profeta Abacuque? Era uma situação de decadência moral, social, política e principalmente espiritual. Porque o povo de Deus, o povo aliançado com Deus, havia esquecido dos mandamentos do Senhor seu Deus. O povo israelita, o povo judeu, havia esquecido dos mandamentos do Senhor, e eles estavam em decadência, e devido a isso eles estavam sofrendo. Havia um grande sofrimento. Foi exatamente nessa época que Abacuque exerce o seu ministério de profeta. Uma outra característica na vida de Abacuque é que, mesmo ele sendo um profeta, ele também tinha um coração de um grande intercessor. Devido ao pecado do povo de Judá, devido à iniquidade do povo, o povo estava em um grande sofrimento, porque o pecado, ele atrai sofrimento sobre a vida da pessoa. Então Judá estava sofrendo, e Abacuque, mesmo sendo profeta, mas também sendo um grande intercessor, como intercessor, ele sentia a dor, o sofrimento daquele povo. Ele abraçava a dor e o sofrimento daquele povo. Preste bem atenção. O profeta, preste bem atenção nisso aqui. Ele ouve de Deus e ele traz para o povo. O intercessor, ele ouve do povo e leva para Deus. Abacuque, aqui estava exercendo o ofício de profeta, mas ele também era um grande intercessor, porque ele, vendo o sofrimento do povo, ele sentia a dor pelo sofrimento, e ele também orava, ele levava a dor do povo para Deus, para que Deus trouxesse uma resposta, um alívio. Quem está me entendendo? Aleluia. Eu quero que você entenda algo. O povo aqui estava sofrendo devido à sua iniquidade, devido ao seu pecado, devido a eles terem se afastado de Deus. Por essa razão, o povo de Judá estava em grande decadência. Havia um grande sofrimento ali no meio daquele povo. E aqui no capítulo 1 também de Abacuque, nós podemos ver que o Abacuque, ele faz uma oração. Ainda não é aquela oração por avivamento, mas ele faz uma oração a Deus. Inclusive ele já vinha orando bem antes, devido à situação do povo. Mas aqui ele faz uma oração, tipo assim, um desabafo. Ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ele desabafa aqui. Ele abre o coração, porque ele estava orando para que Deus pudesse, então assim, trazer algo para parar aquele sofrimento. E aparentemente, a resposta da sua oração estava demorando. E é por essa razão que ele faz esse clamor: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Porque o sofrimento era muito grande. Ele sentia
a dor, pelo sofrimento daquele povo. E ele estava intercedendo por aquele povo. Algo importante, interessante, é que Deus, ele responde aqui no versículo 7, no versículo 6, do capítulo 1, no versículo 7, Deus então, ele resolve responder a oração do profeta Abacuque. Ele estava intercedendo pelo povo, que Deus tirasse aquele sofrimento, que Deus fizesse algo. Preste bem atenção nisso. E aqui no versículo 6 e o 7, Deus responde a oração dele. E ele fica mais surpreso ainda pela resposta das suas orações. Porque quando Deus resolve responder a oração do profeta, devido ao sofrimento do povo, Deus fala assim: olha, Abacuque, o que eles estão passando aí é só o começo. Me lembrei agora do pastor Eibe, isso é só o começo. Eu não vou aliviar nada não. Eu vou enviar os caldeus para oprimir mais eles ainda. Preste bem atenção, irmãos. Deus aqui está usando os babilônicos, os caldeus, para trazer repreensão, para trazer disciplina ao povo de Deus. Preste bem atenção. Você vai entender. O povo estava sofrendo porque havia se afastado de Deus. Porque eles haviam colocado de lado os mandamentos, os princípios da palavra de Deus, eles estavam sofrendo. Mas o povo continuava com o coração endurecido. Mesmo Abacuque orando, o povo continuava com o coração endurecido. É igualmente um filho que está vivendo uma vida indisciplinada. Aí o pai chama ele e fala assim: olha, você vai ser disciplinado, porque você não está vivendo de acordo aqui com as regras. E aquele filho continua com o coração mais endurecido ainda. Em vez daquele filho se quebrantar e falar assim: pai, eu vou obedecer, ele continua com o seu coração ainda mais endurecido. Aí o pai fala: ah, é? Então eu vou mandar mais disciplina. Quem está me entendendo? O povo aqui se tornou insensível, porque no momento que eles estavam sofrendo, eles deveriam se quebrantar, eles deveriam chorar pelo seu pecado, eles deveriam buscar a presença de Deus, mas isso não estava acontecendo. Eles continuavam lá com o coração duro, eles continuavam no pecado. Aí quando Deus decide responder a oração do profeta, o profeta fica assim, apavorado, porque Deus falou assim: eu vou mandar mais castigo sobre eles. Aí o profeta Abacuque até questiona com Deus e fala: mas como Deus? Como Deus? Não seria nós para disciplinarmos os caldeus? Agora o Senhor está permitindo que nós sejamos disciplinados por eles, porque os caldeus é um povo que não teme o Senhor, é um povo sanguinário, é um povo mau, é um povo perverso, eles não obedeciam a ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele é Deus não só, entenda isso, sobre a soberania de Deus. Deus, Ele não é Deus somente sobre a igreja. Deus, Ele é Deus em todo o universo, sobre todas as nações. Deus usa quem Ele quer, até os inimigos Deus usa. Quantos sabiam disso? Aqui Deus usou os caldeus para trazer disciplina sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus havia se desviado. Aí Deus permite que os caldeus viessem e trazendo mais sofrimento ainda sobre
o povo de Judá. Aí o profeta não entende. Ele questiona novamente. Mas como, Deus? Não pode, Deus. Deus usa quem Ele quer. Irmãos, é por isso que nós falamos, com base na Bíblia, que ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. No passado Deus usou uma jumenta para falar. No passado Deus usou um grande peixe para engolir um missionário e profeta, porque ele estava indo na direção errada. Deus usa quem Ele quer. Às vezes alguém está com o coração tão endurecido, preste atenção nisso. Aí o líder dele chegou com ele e falou: olha, irmãozinho, não é assim não, irmão. Não é assim, irmão. Ali não ouve. Aí Deus usa um outro irmão. Irmão chega lá: olha, irmão, não é assim não, irmão. Aí ele não ouve. Deus pode usar um mendigo para falar com ele. Verdade. Deus pode usar um ímpio para repreender ele. E quando um justo é repreendido pelo ímpio, aí isso fica feio, né? Fica assim, não fica muito legal. Mas Deus pode usar quem Ele quer. Deus é Deus. Amém. Glória a Deus. Aquela pessoa que é sábia e que tem discernimento de Deus, no primeiro aconselhamento, aquela pessoa já percebe que Deus está querendo falar alguma coisa. Ela fala: sim, Deus, sim, eu vou obedecer. Muito bem. Então aqui Deus usa os caldeus para disciplinar o povo de Judá. Deus, Ele usa quem Ele quer. Agora, Deus, Ele dá-se uma sentença para o povo de Judá. Preste bem atenção. A sentença fala de uma palavra assim difícil de entregar. Difícil. Deus falou que estaria enviando os caldeus, e a situação deles, se eles não se arrependessem genuinamente, ficaria muito pior. Não é uma mensagem fácil de entregar. Preste bem atenção, irmãos. Mas às vezes a mensagem de Deus é uma mensagem séria. Hoje nós podemos ver no quadro brasileiro, no nosso Brasil, muitos pregadores, muitos profetas, que eles não estão mais entregando a mensagem genuína de Deus. Você sabia que no tempo dos reis, lá no Antigo Testamento, porque Deus sempre falava com o rei de uma nação por meio do profeta, por meio de profetas. Quando o profeta entrava lá na cidade, o povo ficava assim meio atemorizado. Alguns perguntavam: a tua palavra é de paz ou é de condenação? Porque ele trazia a palavra de Deus. E Deus, quando queria falar com o rei, mesmo sendo um rei iníquo, um rei perverso, Deus usava os profetas. E tinha muitos reis que eles compravam os profetas. Eles compravam o profeta, para que o profeta não entregasse a palavra que Deus havia mandado. Você sabia que isso tem acontecido hoje em dia? Tem muitos pregadores, muitos que Deus tem levantado como profeta, que não tem mais entregue ao povo de Deus a palavra genuína que Deus está mandando eles entregarem. Hoje nós ouvimos muito o triunfalismo, até falei um pouquinho sobre isso. Venha receber a chave do teu carro, venha receber a chave da tua mansão. Hoje pouco se ouve falar sobre arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Muito pouco se ouve falar sobre isso. Muito pouco se ouve falar que o salário do pecado é a morte, que se a pessoa continuar pecando, no final ela vai receber o seu salário, e o salário é a morte. Muito pouco se ouve os profetas pregarem sobre isso. Agora é mais triunfalismo. Nós acreditamos em prosperidade, como eu já falei,
mas é consequência da nossa obediência a Deus. Se você é obediente, fique despreocupado, a bênção vai te alcançar. A bênção vai estar sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, se você for obediente. Então, amados, muitos profetas, em nome do reconhecimento, em nome da fama, visando os seus próprios interesses, se venderam. Tenha discernimento disso, em nome de Jesus. Então Abacuque não tinha uma missão muito fácil, ele tinha que entregar a palavra, mas o mensageiro, o profeta de Deus, sempre entrega a palavra que Deus manda. Todo profeta não tem palavra de si mesmo, não tem palavra própria. A palavra que ele entrega é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E no passado muitos profetas foram mortos. O Isaías foi cerrado ao meio, mas ele entregava a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Aí o profeta Abacuque não estava confuso. Aí Deus fala com ele assim: aquietai-vos, eu estou no controle, eu estou no controle. Aqui no capítulo 2, Deus passa a visão daquilo que Deus estaria fazendo. Aí o profeta começa a entender o agir de Deus em meio àquela situação. Aí o coração dele começa a ficar mais aliviado. Amém, queridos? Aleluia. Muito bem. E aqui, onde nós fizemos a leitura, onde nós fizemos aqui a leitura inicial, o profeta já estava tendo um entendimento amplo que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele não faz mais aquela oração assim, apavorado. Ele já ora para que Deus traga um avivamento em sua obra. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos olhar novamente aqui, capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Falando sobre avivamento, o que nós entendemos sobre avivamento? O que é o avivamento? O que é o avivamento? Irmãos, eu não tenho nada assim, entenda no meu coração, eu não tenho nada contra shows que as pessoas fazem, né? Show gospel. Tenho nada contra isso. Eu só não concordo assim, essa palavra show, eu nunca concordei. Eu, particularmente, nunca concordei. Eu lembro lá em Cuiabá, quando colocavam na mídia o nome de um cantor ou de uma cantora gospel famosa, renomada, aí enchia o ginásio. Assim que eu me lembro, eu fui uma vez levar algumas pessoas que queriam ir, né? Eu fui levar lá. Casa cheia, muito, aquele movimento, muito carro, até muito difícil estacionar o carro. Que ia estar acontecendo um show gospel. Será que isso é avivamento? Eu creio que não. Eu creio que não. Ao contrário, quando se convoca assim por um culto de vigília, hoje vamos ter vigília, vamos orar. Aí fica assim, ó.
que significa isso? Só 5, irmãos. Não é cheia a casa, não, fica 5. O que é avivamento? Avivamento é a manifestação da presença de Deus. É quando Deus se manifesta. É quando a presença dele é manifesta, trazendo curas, libertação, salvação, renovação. Amém, amados? Você quer ver alguém que em todo o seu ministério foi um verdadeiro avivamento? Olhe para o ministério de Jesus. A vida de Jesus, o seu ministério foi um verdadeiro avivamento. Por onde ele passava, as pessoas eram curadas. Isso é avivamento. Ele pregava a palavra do reino. As pessoas se arrependiam. As pessoas tocavam nele, as pessoas eram curadas. Isso é avivamento. O derramar da presença de Deus. A demonstração do poder de Deus. Isso é avivamento. Quando a presença de Deus vem. Amém, amados? Quando acontece o avivamento na igreja local, é mais ou menos assim. O culto começa às 19 horas. Quando a igreja está experimentando o avivamento, o culto começa às 19 horas. Quando dá 5 horas da tarde, aquela pessoa já está pronta, já está preparada, já está ansiosa, ela está esperando o momento, porque arde no coração dela o desejo de vir para a casa de Deus. Aquele desejo vai consumindo a sua alma, e ela olha lá no relógio, poxa, está demorando passar as horas, eu já quero ir para a casa do papai, já quero ir para a casa do meu pai, que é para a congregação. Amém? E ela não começa a cantar só quando ela chega aqui, não. Ela já começa a louvar lá na sua casa. E se ela vem caminhando, ela já vem caminhando, ela vem cantando, glorificando a Deus. O poder de Deus vem sobre a vida dela. E quando ela chega aqui, não é necessário ninguém pedir, olha, levanta a mão, bate palma. Não, ela voluntariamente começa a bater palma, começa a gritar, porque ela já está cheia da presença de Deus. Quando a congregação, a igreja local, está experimentando o avivamento, acontece isso. Agora, quando a igreja não está experimentando o avivamento, o negócio se torna mecânico. Os membros, quando se fala em culto, eles falam assim, de novo? Meu Deus, teve culto semana passada, vai ter de novo agora. Aí ele vem para a igreja como se fosse um rito religioso, para cumprir tabela. E às vezes, me perdoe, não é o caso dos irmãos. Estou falando de coração. Mas tem congregações, tem templo, que as pessoas ficam mais fora do que dentro. É aqui que Deus está falando. É aqui que a palavra está sendo ministrada. É aqui que você será abençoado. Amém, amados? Não é lá do lado de fora. É aqui dentro. Tem outros que vêm, mas assim para encontrar com aquela pessoa que não viu a semana toda. Aí quando encontra, começa a papear, começa a conversar, Irmãos, quantos creem de coração? Quantos creem de coração? Que qualquer pessoa que subir aqui, ela vem para ministrar a palavra de Deus, e Deus estará falando por meio daquela pessoa. Quantos creem nisso? Quando nós acreditamos de coração, nós vamos ser mais reverentes. Deixa eu te contar algo que aconteceu. Uma vez lá no fórum da cidade, onde nós morávamos, eu fui convidado para ir em um casamento, lá no fórum, era um casamento coletivo. Muitas pessoas estavam casando, muitos casais. Aí na hora que o juiz assumiu lá o comando, aí teve na hora que o juiz começou a falar, presta atenção, aí teve um telefone lá atrás de alguém que tocou.
Na hora, o juiz, epa, por favor, se retire. Ou então desliga o teu telefone. Aí todo mundo ficou. O juiz era um juiz. Ele estava falando sobre casamento. Mas ele exigiu que naquele momento o povo tivesse reverência. O povo respeitasse. Aí naquele momento fiquei pensando, meu Deus, às vezes na casa de Deus o povo não tem um comportamento como deveria ter. Como estão me entendendo? Aí eu fiquei pensando naquilo. Deus falou algo no meu coração. Quando a igreja experimenta o avivamento, irmãos, vidas são transformadas. Pessoa não se contenta em vir sozinha para a igreja, mas ela vai lá no seu vizinho, ela ora pelo vizinho, ela jejua pelo vizinho, e ela vai lá e lança o convite, vamos lá para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Isso acontece quando há avivamento. Eu creio que Deus quer derramar do seu Espírito sobre nós. Quantos creem? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Avivamento é quando a sua vida é cheia da presença de Deus, da unção de Deus. Isso é avivamento. Você está lá na sua casa, as senhoras estão lá na casa, lavando a roupa, mas estão glorificando a Deus, aleluia. Está lavando, se não tiver máquina ainda, né? Mas está lá lavando manualmente, mas estão glorificando a Deus, aleluia. Na medida que ela está esfregando a roupa lá, tirando o sujo, ela fala, ó Deus, tira toda a sujeira do meu coração também, Deus, vai. Amém. Quando ela vai chamar a atenção de um filho, ela fala assim, ô abençoado, homem de Deus, vem cá abençoado. Ela não fala o contrário. Ela profetiza. Amém, queridos? Lá no trabalho, os chefes de família, quando estão trabalhando lá, estão glorificando a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso é avivamento. É avivamento. Aí quando esse povo todo se reúne aqui, meu irmão, aí o negócio explode. O negócio explode. Porque um vem fumaçando, outro está cuspindo fogo e o negócio... Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa foi a oração de Abacuque. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Então, o avivamento é manifestação da presença de Deus. O avivamento também é uma promessa de Deus. Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E essa promessa tem pelo menos duas características. Primeira, é uma promessa segura. Porque quem prometeu derramar do seu Espírito não foi nenhum pastor. Quem prometeu derramar do seu Espírito não foi nenhuma igreja, foi o próprio Deus. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Não foi nenhum político que prometeu, foi Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. Quantos querem mais da presença de Deus na sua vida? Aleluia. Glória a Deus. Então, a primeira característica dessa promessa do derramamento do Espírito Santo é que ela é segura. Segunda característica é que ela é uma promessa abundante. Quanto mais for derramado do Espírito de Deus sobre a tua vida, mais Deus tem para derramar. Mais Deus tem para derramar. A palavra fala que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu sei que todos nós temos uma proporção de Deus em nossas vidas, mas saiba de uma coisa, Deus tem muito mais
Quantos querem o mar de Deus sobre a sua vida? O cristão nunca deve estar satisfeito com aquela proporção que ele já recebeu. O cristão sempre deve desejar o mar de Deus, porque Deus tem mais para derramar. Se você já teve experiências maravilhosas com Deus, Deus tem novas experiências para derramar sobre a tua vida. Ele tem sempre o mais. Queira sempre o mais de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estava lembrando de um grande evangelista do século passado. Ele veio de uma família muito pobre nos Estados Unidos. Seu pai morreu ainda muito novo. Ele era irmão de 7. Tinha 7 irmãos. E seu pai morreu. Eu estou falando de Dale Moody. Talvez você já ouviu a história dele. Dale Moody. Veio de uma família muito pobre. Seu pai morreu, ele era ainda um adolescente. E a sua mãe, então, ficou muito endividada. Muito endividada. Aí quando os credores chegaram, levaram o pouquinho que ela tinha, levaram tudo. Aí o Dale Moody, então, saiu para trabalhar. Saiu do interior. Foi para a cidade grande, atrás de trabalho. Lá ele encontrou um parente que deu trabalho para ele lá numa fábrica. Esse parente, que era um tio dele, era cristão e convidou ele para ir na igreja. Vou resumir a história dele. Aí ele foi para a igreja. Preste bem atenção. Ele foi para a igreja e ele ficava atento na pregação. Ele ficava atento na palavra. Aí, com a continuação, indo para a igreja, ele aceitou Jesus. O tio dele ministrou para ele a palavra, e quando ele voltou na igreja, ele aceitou a Jesus. Fez a sua decisão. E ele ficava atento o que o pregador falava. Aí, uma certa ocasião, em uma pregação, aquele pregador falou assim, e o Dale Moody estava lá sentado, ele era um jovem. Aí aquele pregador falou assim: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com uma pessoa que se entrega por total ou totalmente em suas mãos. Aí aquela palavra entrou no coração dele como um grande desafio. E ele falou: eu serei essa pessoa. Aí ele saiu daquele culto. Quando ele estava andando, retornando para o local que ele estava residindo, isso na cidade grande, o poder de Deus veio sobre a vida dele, e encheu a vida dele, e ele começou a tremer, isso na rua, ele começou a tremer, e ele começou a sentir como se fosse fogo na vida dele, era o poder do Espírito Santo. Se tornou o maior evangelista do século passado. Você pode ler a história dele, de Dale Moody. Amém, queridos? Quantos querem esse poder na sua vida? Glória a Deus. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Não se contente com o pouco que você tem recebido. Deus tem muito mais para a sua vida. Uma outra coisa importante sobre avivamento. Porque a igreja precisa de avivamento. Quem é a igreja, irmãos? Fale assim comigo: eu. Nós somos a igreja. Porque nós precisamos de avivamento. Porque a igreja precisa desse derramar do Espírito Santo. Porque nós precisamos de avivamento. Preste bem atenção. Na Bíblia Sagrada, há vários símbolos do Espírito Santo.
O óleo é símbolo do Espírito Santo. É um dos símbolos. O fogo também é um dos símbolos do Espírito Santo. O vento também é um dos símbolos do Espírito Santo. O penhor também é um dos símbolos do Espírito Santo. Mas eu quero te falar só de um, para mostrar a necessidade que nós temos do avivamento, do poder do Espírito Santo. Eu quero te falar desse símbolo que nós conhecemos como água. Água. A água é indispensável para que haja vida. Água. Até você, quando está jejuando, você deixa de se alimentar, mas você não pode deixar de beber água. Jejum é abstinência de alimentação e não de água. Porque o teu corpo precisa de água. Você pode ficar 7 dias sem comer, mas não fique sem beber água, senão você pode morrer. Então a água é benéfica para o corpo. Você sabe disso, nós sabemos disso. A água é fundamental para que haja vida. Preste bem atenção. Pessoa que trabalha com plantio. Pessoa pode ter a melhor semente. Pessoa pode ter o melhor maquinário para trabalhar na terra, para arar a terra, para preparar a terra. Pessoa pode ter o melhor maquinário para jogar a semente na terra. Pode ter o melhor adubo, mas se não tiver água, a semente morre. Não funciona. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Sem água não há vida. Que nós entendemos com isso? Que a igreja, sem o poder do Espírito Santo, ela não tem vida. É o Espírito Santo quem nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Zorobabel falou o seguinte: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Amém, queridos? Eu poderia falar a noite toda aqui, a semana toda, mas se o Espírito Santo não pegar essas palavras e não tocar no teu coração, não vai acontecer nada. Você vai entrar aqui vazio e vai sair mais vazio ainda. Mas eu tenho convicção que uma vez que a semente é lançada, o Espírito Santo pega essa semente e começa a trabalhar nos corações. Ele quem convence, Ele quem faz a obra. Amém, amados? Sem o poder do Espírito Santo, nós não seremos bem-sucedidos em realizarmos a obra de Deus. Nós precisamos do avivamento. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Agora preste bem atenção. Quando é que esse avivamento vem? É quando nós começamos a buscar em oração a face, a presença de Deus. É quando nós inclinamos o nosso coração para buscarmos a Deus. Hoje há uma correria muito grande, há um movimento muito grande de cristãos correndo atrás de bênção. Mas o avivamento vem quando você começa a correr atrás do abençoador. Amém? É quando você busca a face dele, a presença dele. É quando você vem para a casa de Deus com o coração aberto. Deus, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero mais de ti. É quando você entra lá no teu aposento, lá no teu quarto, tranca a porta e começa a buscar a presença de Deus. A presença de Deus vem sobre a tua vida. Você será inundado pela presença de Deus. Isso fará toda a diferença. O que acontece quando o avivamento acontece? Quando a presença de Deus vem?
vidas são transformadas, vidas são libertas, vidas são salvas. Lá no mercado, lá no seu trabalho, lá na escola, você se torna um grande ganhador de almas. Amém, amados? Isso acontece quando você está cheio da presença de Deus. Quando o avivamento vem sobre a tua vida, tua célula vai crescer, vai multiplicar. Irmãos, eu fiquei feliz, muito feliz. Eu fui em uma célula, tinha 24 pessoas. Eu fui na outra, tinha 16. Eu fui numa outra célula, tinha mais de 10. Aí eu comecei a contar. Somei no papel. Para a glória de Deus, deu para mais de 100 pessoas essa semana nas células. Eu falei, glória a Deus. A célula na casa do irmão Ademir, eu fiquei do lado de fora. Não foi, irmão? Eu fiquei do lado de fora. Não tinha espaço. Mas todo mundo estava lá alegre, feliz, cantando, louvando, glorificando. A irmã Vilma correu, foi pegar uma cadeira na casa do lado. Não precisava, porque eu estava em pé, as cadeiras estavam poucas lá. Não é que são poucas cadeiras, porque tinha muita gente, né? Aí a irmã correu, foi pegar lá na outra casa uma cadeira. Quando a presença de Deus vem, de maneira natural, começa a acontecer essas coisas. Eu quero te desafiar, meu irmão, como igreja do Deus vivo. Eu sei que você ora, eu sei que você busca, mas eu quero te desafiar a buscar muito mais. Em nome de Jesus. Não se conforme com o que você já tem. Deus tem muito mais a derramar na tua vida. Amém, queridos? Eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo os últimos dias aqui no planeta Terra, antes do arrebatamento. Permita-se ser usado por esse Deus poderoso, soberano, como instrumento nas mãos dEle, para trazer dezenas, centenas e milhares de pessoas para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Fica em pé.